como a procurar tratamento para um transtorno psiquiátrico. Se você tem um distúrbio psiquiátrico, ou suspeitar que você pode ter procurar ajuda profissional é fundamental. Com a informação adequada e aconselhamento, você pode explorar suas opções de tratamento e obter ajuda. Admita que você tem um problema. O primeiro passo para receber ajuda é admitir para si mesmo que você tenha um problema. Ao fazer isso, você é capaz de perceber o problema, dizer aos outros, e receber ajuda. Reconhecer os sintomas. A fim de compreender e lidar com a doença, você precisa educar-se sobre o seu diagnóstico, os efeitos secundários, o tratamento e as condições de longo prazo. Para saber se é uma predisposição genética, irá ajudar a lidar com e tratar os sintomas ou doença em si. Existem fatores de risco genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos para o desenvolvimento de um transtorno psicótico. Uma pessoa com um transtorno psicótico pode não ter quaisquer características exteriores de estar doente, mas em outros casos, a doença pode ser mais aparente, causando comportamentos bizarros. Mudanças de comportamento podem incluir o seguinte: A. Social retirada. B. Agitação ou ansiedade. C. A despersonalização, ansiedade intensa e uma sensação de estar irreal. D. Perda de apetite. I. Piorou a higiene. F. Fala e comportamentos desorganizado. G. O comportamento catatônica, em que o corpo da pessoa afetada pode ser rígida e a pessoa pode não responder. H. Alterações problemas com o pensamento que podem ocorrer em um transtorno psicótico incluem delírios, alucinações, a sensação de estar sendo controlado por forças externas, pensamentos desorganizados. Estar familiarizado com os tipos de transtornos psiquiátricos. Os seguintes tipos de psicoses são chamados distúrbios psicóticos. Eles podem ser desencadeados por estresse, uso de drogas ou álcool, lesão ou doença, ou eles podem aparecer por conta própria. A. Bipolar disorder. Quando alguém tem transtorno bipolar, seus humores balançar de muito alta a muito baixa. Quando o seu humor é alta e positiva, ele ou ela pode ter sintomas de psicose. O indivíduo pode sentir-se extremamente bom e acredita que ele ou ela tem poderes especiais. Quando o seu humor é deprimido, o indivíduo pode ter sintomas psicóticos que fazem dele ou dela se sentir irritado, triste ou assustada. Estes sintomas incluem pensando que alguém está tentando prejudicá-lo ou ela. B. Delirante disorder. Uma pessoa que sofre de transtorno delirante acredita fortemente em coisas que não são reais. C. Psicotique depressão. Este é depressão com sintomas psicóticos. D. Esquizofrenia. A esquizofrenia é a psicose que dura mais de 6 meses. A esquizofrenia é uma doença ao longo da vida. Conversar com um terapeuta. Falando com um terapeuta é uma maneira de aprender e se abrir e compreender a sua deficiência. Os terapeutas são capazes de ajudá-lo a lidar com e compreender os erros e acertos da situação. Eles também são conhecedores de medicamentos, tratamentos e outros psicólogos mais avançados procurar a ajuda de. Ao avaliar uma pessoa que sofre de sintomas psicóticos, os profissionais de saúde tomarão uma história cuidadosa dos sintomas da pessoa e entes queridos, bem como realizar uma avaliação médica, incluindo exames laboratoriais necessários e uma avaliação de saúde mental. Eles também podem recomendar-lhe a um psicólogo para tratamento posterior, se a medicação é necessária. Vendo um psicólogo será capaz de ajudá-lo a decidir qual é a melhor forma de tratamento possível. Os psicólogos são capazes de alterar e mudar os medicamentos com base na química do corpo e seus efeitos. Às vezes, se um tipo não funcionar, eles vão tratar o distúrbio com 2 ou mais medicamentos variar de pessoa para pessoa, cada um tendo um efeito diferente. É o trabalho do psicólogo para determinar qual a medicação é ideal para qualquer indivíduo, dependendo da circunstância.
Esteja pronto para quaisquer intervenções necessárias. Em casos extremos, pode ocorrer a hospitalização. Hospitalização ocorre quando a terapia e seus psicólogos tratamentos falharam. Isso ocorre quando você ter A. Recidiva. B. Teve um episódio maníaco. Remover estímulos negativos. Ao fazê-lo, faz com que é possível para o paciente a suportar um ambiente livre de stress, sendo capaz de mover-se sobre de uma forma positiva a partir da situação. Estímulos negativos podem causar um indivíduo a recaída ou ter um episódio maníaco. Falar sobre isso. Falar sobre isso, seja para seus amigos, familiares ou grupos, terapia, de jovens, permite-lhe chegar a um acordo com a situação e possivelmente permitir-lhe para informar e educar os outros sobre a doença e obter um ponto de diferente via uma recomendação. Em muitas comunidades, existem grupos de apoio dispostos a ouvir e apoiar os seus sucessos e fracassos por ter reuniões semanais e sessões informativas. Explore as opções de tratamento. A maioria dos tratamentos eficazes para transtornos psicóticos são abrangentes, envolvendo medicamentos adequados, educação de saúde mental, e psicoterapia para o sofredor de psicose e de seus entes queridos. Ele também irá incluir o envolvimento dos serviços de apoio da comunidade, quando necessário. Medicamentos antipsicóticos são comprovadamente eficazes no tratamento de psicose aguda e reduzir o risco de futuros episódios psicóticos. Como as pessoas com um transtorno psicótico estão em maior risco de desenvolver também a depressão, os medicamentos que tratam o sintoma podem ser de grande benefício também. Prevenção de psicose envolve principalmente impedindo ou diminuindo o impacto dos fatores que colocam a pessoa em risco de desenvolver um transtorno psicótico, removendo os estímulos que já foi a causa ou tiveram um efeito sobre o transtorno. A maioria das pessoas que sofrem de psicose vai se recuperar com o tratamento adequado. Mesmo nos casos mais graves, medicação e terapia podem ajudar as pessoas a viver vidas normais. Esteja ciente de complicações. O psicose não tem muitas complicações médicas. No entanto, se não tratada, pode tornar difícil para as pessoas com este transtorno para cuidar bem de si mesmos. Isso poderia causar outras doenças que não são tratadas. Trabalhar no sentido de remissão. Quando uma combinação adequada de eventos tornou capaz de lidar com a doença, você está agora considerado estável e capaz de funcionar nos olhos sociedades sem um rótulo ou olhar atento. Mesmo com a continuação do tratamento das perturbações psicóticas mais crônicas ou recorrentes, alguns doentes experimentam recaídas. De longe, porém, as maiores taxas de recaída para tais distúrbios são vistos quando a medicação é interrompida. A grande maioria dos pacientes experimentam a melhoria substancial quando tratados com agentes antipsicóticos. Alguns pacientes, no entanto, não respondem aos medicamentos, e alguns podem parecer não precisar deles.